Bom, pessoal, então vamos à segunda videoaula e dando continuidade ao que a gente fez na primeira videoaula, nós vamos fazer o seguinte, vou ler o título. Trajetória de um corpo sob a ação de uma força central. Aplicação à dinâmica espacial. Ok, como vocês devem lembrar, na última videoaula, que foi postada inclusive hoje mesmo, nós calculamos a equação da trajetória de um corpo sob a ação de uma força central, certo? Chegamos numa equação diferencial que relacionava R e θ. Hoje o que a gente vai fazer? Vai resolver isso, só que aplicando a um caso particular. Que caso particular é esse? É o caso de satélites sob a ação do campo gravitacional terrestre. O campo gravitacional terrestre, como vocês bem devem saber, nada mais é do que uma força central. Então, nós vamos aplicar os conceitos então estabelecidos para resolver aquela equação e vamos ver no que vai dar. Então tá, pessoal. Tá aqui a equaçãozinha, né? Essa aqui é a equação da trajetória que a gente calculou na videoaula anterior. E o que nos diz essa equação da trajetória? Nos diz quanto à trajetória, nesse caso, de um corpo com movimento regido por uma força central, certo? Essa equação da trajetória, ela relaciona as coordenadas r, aqui representada por xi, porque a gente sabe que xi é igual a 1 sobre r, e θ, a coordenada angular. Temos então uma equação diferencial em θ, certo? Beleza? Essa aqui é uma equação diferencial mais geral possível para esse tipo de problema. Agora a gente vai tomar ela e vai fazer uma pequena aplicação, uma não tão rápida aplicação como vocês vão ver, né? E a aplicação que a gente vai fazer é na dinâmica espacial. A gente vai fazer o estudo aí de movimento de satélites em torno da Terra pelo fato de estarem sob efeito do campo gravitacional terrestre, certo? Então o que a gente tem? Como é que a gente faz para começar essa análise? Primeiro, sabendo que existe uma lei de gravitação de Newton que nos diz que a força gravitacional que a Terra exerce sobre os corpos é igual à constante de gravitação universal vezes a massa da Terra representada por M maiúsculo vezes a massa minúscula, que no caso é a massa do satélite em questão, dividido por r ao quadrado, onde r é a distância entre o satélite e o centro da Terra. Ok? Beleza? Vou então substituir essa expressão aqui no lugarzinho de f. Tá ok? E aí o que a gente vai obter? Vai obter essa equaçãozinha aqui embaixo, como vocês estão vendo. Por isso aqui, ó, vai nos surgir o G, né? Vai nos surgir o M maiúsculo referente à massa da Terra. Vai surgir um Mzinho ao quadrado, né? Tem M aqui, tá ok? O R, o epsilon ao quadrado vai sumir, porque se ele é 1 sobre R, aqui a gente tem um R, algo dividido por R ao quadrado, então ambas as coisas vão cortar, certo? E tudo isso aqui dividido por H0 ao quadrado. Continha bem simples de fazer, tá ok, pessoal? Então, conto que vocês consigam fazer essa continha, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Vamos partir para a solução dessa equação de trajetória aqui, para justamente avaliar e calcular uma função que nos diga quanto a trajetória de um satélite em torno, sob o efeito do campo gravitacional da Terra, tá ok? Esse é um tipo de equação diferencial extremamente simples de se resolver, só que eu vou resolver aqui no passo a passo, tá bom? Para não ficar dúvida. Então tá, vamos lá. Bom, então vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, vamos no passo a passo. Aquela equação que a gente acabou de observar é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem não homogênea. Por que ela é não homogênea? Porque ela tem uma constante do outro lado da igualdade, do lado direito da igualdade, certo? E para resolver esse tipo de equação, o que a gente faz? Primeiro, a gente
toma a solução da equação homogênea, tá ok? E como é que a gente faz isso? Ó? Essa aqui é a equação homogênea daquela equação de trajetória. Essa é a própria equação, só que em vez de uma constante do outro lado, eu coloco zero. Isso aqui vai ser então a equação homogênea, certo? Então, vou tomar a solução da equação homogênea. E a solução da equação homogênea é Xi, que eu vou chamar de Xi H, né, de homogêneo, igual a cosseno θ. Então, por que A cosseno θ é uma solução da equação homogênea? Ora, meu caro, basta você simplesmente substituir essa solução na equação. O que a gente vai ter aqui? Ó? Aqui a gente vai ter A cosseno θ mais a sua derivada segunda. A gente sabe que a derivada segunda de uma função cosseno é menos cosseno, ou seja, essa função mais sua derivada segunda é igual a zero. Portanto, é solução porque está obedecendo a equação. Então, A cosseno θ é a solução dessa equação. Perfeito. Temos, então, a solução da equação homogênea. Ótimo. Vamos agora ao segundo passo. Qual que é o segundo passo? Solução da particular. Para a solução da particular, basta eu tomar que se P, ou seja, a solução particular, é igual àquela constante que está do lado direito da igualdade da equação. Acabou. Isso aqui é a solução? É claro que é a solução. Basta vocês substituírem naquela equação, vocês vão verificar o quê? Derivada segunda de uma constante é igual a zero, então o que a gente vai ter? Que essa constante é igual a ela mesma. Então, isso também é solução. Tá ok? Então, vocês vão ter que olhar um pouquinho, volta um pouquinho no slide para entender direitinho, mas é isso aí, não tem dificuldade, tá ok? Vamos então agora ao terceiro passo, solução geral, que eu vou chamar de XG. A solução geral é a solução homogênea mais a solução particular, vai ser dada pela somatória das duas soluções, certo? Então, no caso, o que a gente vai ter? Que a solução da minha equação diferencial ali é XG igual a cosseno θ mais G emão em ao quadrado dividido por H0 ao quadrado. É a soma das duas soluções, da particular com a homogênea. Beleza? Beleza. Só que para a gente agora dar um caráter mais físico para a coisa, para essa solução, e depois poder fazer uma análise física disso, vamos lançar mão das condições iniciais do problema. E para lançar mão das condições iniciais do problema, vamos à figura aqui. Ó. Essa figura aqui mostra o planeta Terra agindo uma força sobre o satélite. A gente sabe que essa é uma força central, certo? E então o satélite vai ter o seu movimento regido por uma força central. Ele está com uma velocidade, ele tem uma velocidade inicial aqui v0, como está mostrando o vetorzinho aqui, e encontra-se a uma altura r igual a r0. Essas são as condições iniciais do meu problema. Isso tudo eu vou considerar como v igual a v0 e r igual a r0 quando θ for igual a zero, ou seja, quando o ângulo θ for igual a zero, tá ok? Não houve deslocamento angular, beleza? Então, beleza. Então, ó, aqui eu já vou substituir, já não faz mais sentido ficar carregando esse epsilon, então eu já vou substituir isso por 1 sobre r. Então, o que a gente tem? Ó, 1 sobre r vai ser igual a cosseno θ mais g emão em ao quadrado dividido por h0 ao quadrado. Então, vou substituir as condições iniciais, que é θ igual a zero, r igual a r0 e v igual a v0. Certo? Como a gente vai ver, esse v igual a v0 nem vai ser utilizado, mas tudo bem. Então, vamos substituir essas condições iniciais aqui nessa equação aqui. E olha o que a gente vai ter. Vai ter, então, 1 sobre r0 igual a vezes cosseno de zero, que é igual a 1, então só fica a, mais g emão em ao quadrado sobre h0 ao quadrado. Beleza? Então, o que a gente faz com isso agora? Vamos calcular o a, porque a princípio o a era uma constante arbitrária. É uma constante resultado de uma integração. Certo? Então, vamos isolar o a. Quando a gente isola o a, olha o que a gente tem, que a então é igual a 1 sobre r0 menos g emão em ao quadrado sobre h0 ao quadrado. E com isso agora a gente tem efetivamente uma solução física para o nosso problema. Tá ok? Então vamos agora continuar e partir. Bom, pessoal, então estão aqui as soluções, está aqui a solução, né? 1 sobre r
igual a cosseno θ mais g emão m ao quadrado sobre h0 ao quadrado e a igual a 1 sobre r menos g emão m ao quadrado sobre h0 ao quadrado. Certo? Então, beleza. Temos a nossa soluçãozinha aí, beleza? Mas olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar todo esse termo que vocês estão vendo aqui, ó, todo ele, absolutamente todo ele, e tirar em evidência como está mostrando a equação. Quando eu tiro ele em evidência como está mostrando essa equação, ó, simplesmente joguei isso tudo aqui para fora de um parênteses, certo? No primeiro membro aqui, vai acompanhar todo esse cara aqui, só que invertido, né? Aqui nós temos g emão m ao quadrado sobre h0 ao quadrado, aqui vai ficar h0 ao quadrado sobre g emão m ao quadrado vezes a e vezes cosseno de θ, mais 1. Por que eu fiz isso? Para que essa solução assuma a forma daquilo que realmente ela é, que é a solução de uma cônica. E o que são cônicas? Cônicas podem ser hipérboles, cônicas podem ser elipses, cônicas podem ser parábolas, cônicas podem ser circunferências. Essa solução aqui é de uma cônica. E quem que define se essa cônica será uma hipérbole, uma elipse, uma parábola ou uma circunferência? O que nós chamamos de excentricidade da cônica. E quem que é a excentricidade da cônica? Aquele termo que acompanha o cosseno de θ. Então, nós temos aqui ó, que isso tudo aqui é a excentricidade, que eu vou chamar de epsilon, como vocês estão vendo já nessa equação de baixo. Então, nós vamos ter aqui 1 sobre r igual a g emão m ao quadrado sobre h0 ao quadrado, e vezes excentricidade vezes cosseno de θ, mais um, fechou parênteses aqui, certo? Onde a excentricidade é igual a h0 ao quadrado, g emão m ao quadrado. Beleza? Quando a gente pega esse epsilon aqui e coloca o a, né, que está aqui, né, em vez de escrever a, escreve todo esse termo aqui, nós vamos ter que o epsilon é igual a tudo isso aqui. Então, ó, abre parênteses, 1 sobre R0 menos G emão M ao quadrado dividido por H0 ao quadrado, fecha parênteses, vezes H0 ao quadrado, G emão M ao quadrado. Isso é o que nós chamamos de excentricidade. Agora vamos começar a fazer a análise do nosso sistema. Bom, então vamos começar a ir a análise. Olha só, colocamos uma simulaçãozinha, que bonitinho, né? Então, gente, temos aqui a nossa soluçãozinha, certo? Temos aqui a nossa soluçãozinha e temos agora da nossa excentricidade. Vamos agora assumir o caso onde vamos assumir um primeiro caso onde essa excentricidade é maior do que 1, tá ok? Como está mostrando aqui, excentricidade maior do que 1. Quando essa excentricidade é maior do que 1, vão existir dois ângulos, θ1, θ2, tal que 1 sobre r vai dar igual a zero. Espera aí, vamos tentar entender isso um pouquinho melhor. Vamos olhar para esse membro aqui, ó, dentro dos parênteses. Então, nós temos excentricidade vezes cosseno de θ mais 1. A gente sabe que cosseno de θ é uma função que assume um valor máximo igual a 1 e pode assumir valores negativos. Vão existir dois valores desse θ que vai fazer com que o cosseno assuma um valor negativo, que quando multiplicado pela excentricidade vai dar menos 1. Então, tudo que está entre parênteses vai a zero, ou seja, 1 sobre r, qualquer número multiplicado por 0 é zero, então 1 sobre r igual a zero, beleza? E existem dois ângulos ao menos que isso de fato ocorre, é só vocês olharem ali para o ciclo trigonométrico, isso é bem tranquilinho, certo, pessoal? Tá, mas qual a implicação desse 1 sobre r igual a zero? 1 sobre r igual a zero significa que o r está tendendo a quê? Está tendendo a um infinito, ou seja, esse aqui, que seria o raio da trajetória, vai crescer sempre, vai ir sempre ao infinito. O que isso significa ir sempre ao infinito? Que o r
O que significa o fato do R ir sempre ao infinito, sempre estar crescendo? Significa que ele não fica confinado no campo gravitacional da Terra. Ou seja, excentricidade maior do que 1 implica numa situação onde o satélite ele vai vencer o campo gravitacional da Terra e vai escapar do campo gravitacional da Terra. Isso é evidenciado pelo fato da distância do satélite à Terra sempre aumentar, como mostra essa equaçãozinha. Esse caso em específico nos dá uma solução que chamamos de hiperbólica. Está aqui o desenho representadinho aqui, né? Ó, nós temos aqui uma simulaçãozinha bonitinha aqui, ó, figurinha vindo aqui, o satélite seguindo essa trajetória aqui, certo? E olha só, observem aqui, ó, vão existir dois pontinhos, ó, esse aqui, que estão associados a um ângulo θ desse lado e um ângulo θ desse lado, para o qual o satélite escapa do campo gravitacional da Terra e segue uma trajetória hiperbólica, sem mais estar sob efeito do campo gravitacional da Terra. Assim, beleza? Então tá, vamos agora. Então vamos aqui à nossa segunda análise. Vamos agora analisar a situação onde a excentricidade é igual a 1. Excentricidade igual a 1 implica no quê? Quando θ for igual a 180 graus, ó, quando θ for igual a 180 graus, certo? Isso aqui vai dar menos 1. Cosseno vai dar menos 1. Como a excentricidade é igual a 1, então nós teremos 1 vezes menos 1 mais 1. Isso aqui dá quanto? Dá 0, certo? Isso dá 0. E aí o que a gente vai ter? Se isso aqui dá 0, então isso significa o quê? Que 1 sobre R igual a 0, certo? Então estamos fazendo um outro estudo de caso. Agora estamos estudando o caso onde a excentricidade é igual a 1. Quando a excentricidade é igual a 1, 1 sobre R vai ser igual a 0 quando θ é igual a 180. O que isso significa? Que, nesse caso, o satélite também escapa do campo gravitacional da Terra, certo? Porque, olha só, 1 sobre R implica R tendendo ao infinito, ou seja, um raio, a distância do satélite quanto ao centro da Terra, sempre aumenta, sempre aumenta. Se sempre aumenta, significa que está escapando do campo gravitacional da Terra. A esse tipo de solução aqui, nós damos o nome de solução parabólica, tá ok? Ela é menos importante, por isso eu não pus nenhuma figurinha aqui, tá bom? Mas é parabólica, beleza? Beleza, vamos ao... Bom, terceiro caso, excentricidade menor do que 1. Legal, vamos analisar essa excentricidade menor do que 1. Então, coloca um númerozinho menor do que 1 aqui. Se esse número aqui for menor do que 1, não adianta. Esse argumento dentro dos parênteses jamais, olha só, jamais vai ser igual a 0. Tá ok? Isso aqui jamais vai acontecer. Por quê? Porque se isso aqui é menor do que 1, ou seja, digamos 0,8, cosseno vai no máximo até um valor igual a 1. Ou seja, isso jamais vai se igualar a menos 1, certo? Ou seja, nós temos um caso onde 1 sobre R igual a 0 não acontece. Ou seja, nós temos como solução para essa situação aqui um conjunto vazio. Isso não acontece. Não acontecendo, isso significa o quê? Que o R jamais vai a infinito. Se o R jamais, se a distância do satélite com relação à Terra jamais vai a infinito, significa que o satélite fica preso no campo gravitacional da Terra. E nesse caso específico, quando ε e menor do que 1, porém diferente de 0, nós temos uma solução que nós chamamos de elíptica. O satélite fica orbitando a Terra numa trajetória elíptica, como a gente pode observar aqui na figurinha, aqui na simulaçãozinha aqui, certo? Beleza, pessoal? Então, ε menor do que 1
isso aqui jamais vai igual a zero. Então, isso aqui jamais vai acontecer, pois não existe nenhum ângulo θ para o qual isso aqui seja uma verdade. Isso significa que o R jamais vai a infinito. Significa, então, que significa que o R jamais vai a infinito. Ou seja, o R vai ter valores sempre finitos e significa que vai estar preso no campo gravitacional da Terra. Me enrolei um pouco aqui, mas é isso aí. O satélite vai estar preso no campo gravitacional da Terra porque esse R aqui não vai a infinito. Se ele não vai a infinito, então significa que ficou preso e pronto. Tá ok? Nesse caso, nós temos o que chamamos de solução elíptica. Por quê? Porque o satélite fica preso numa órbita elíptica em torno do centro da Terra. Beleza? Vamos então agora estudar. E o quarto caso é um outro extremo de excentricidade igual a zero. Se a excentricidade igual a zero, o que está dentro desse parênteses aqui simplesmente é igual a 1. Então, 1 sobre R vai ser igual a essa constante aqui, ou seja, 1 sobre R igual a essa constante. O que isso significa? Que além do 1 sobre R não tender a infinito, ele sempre vai manter um mesmo valor, ok? Isso é característica do quê? Isso é característica de uma circunferência. E isso é diferente do que acontecia com a elipse, porque quando epsilon é menor do que 1, quando a excentricidade é menor do que 1, o R não vai a infinito. Porém, é possível o R assumir vários valores. Então, ele fica nessa trajetória elíptica, onde a distância do satélite com relação ao centro da Terra varia. Já que não. Se 1 sobre R é constante, significa que R é constante, então o satélite fica orbitando o centro da Terra em uma trajetória circular. Beleza? Beleza. Então, só para finalizar toda essa análise, nós temos essa figura aqui, certo? Que mostra a comparação entre cada uma das trajetórias. Temos também algumas condições iniciais de lançamento do satélite aqui, a altura R0 e uma velocidade inicial V0. Como a gente vai ver, isso aqui é bastante importante, daqui a pouco eu faço os comentários. Então aqui nós temos o caso de uma trajetória hiperbólica onde a excentricidade é maior do que 1, uma trajetória parabólica onde a excentricidade ela é igual a 1. Temos o caso de uma trajetória elíptica, que aí a gente pode observar claramente aqui, que o satélite não escapa do campo gravitacional da Terra, fica orbitando a Terra numa trajetória elíptica. Isso acontece quando a excentricidade é menor do que 1. Aqui fica claro também na parabólica e na hiperbólica como, de fato, escapa os objetos, aí, o satélite escapa do campo gravitacional da Terra, seguindo uma trajetória regida por essas funções hiperbólicas e parabólicas. Tá, ok? Temos aqui o caso extremo, onde a excentricidade é igual a zero, então a trajetória do satélite será circular em torno do centro de força gravitacional, que é o centro da Terra. Beleza? E bom, por que essa velocidade aqui é importante? Por que essa velocidade é importante? Nós podemos calculá-la. E por que é importante a gente fazer menção a isso? Porque como é que a gente controla isso? A gente não tem o controle sobre a excentricidade, de fato. Não temos o controle sobre a excentricidade. Nós temos o controle sobre as condições iniciais de lançamento. Então, o que está acontecendo aqui? O que vai acontecer? Eu vou lançar um foguete da Terra aqui a qualquer distância. Vou lançar um foguete da Terra aqui em qualquer ponto, tá ok? Aí ele vem, vai seguindo o pontinho vermelho aqui. Ele vem. E digamos que é solto, o satélite seja solto pelo foguete nesse ponto. Então aqui nós temos uma velocidade inicial de lançamento do satélite. Não confundam velocidade inicial de lançamento do foguete com a velocidade inicial de lançamento do satélite. Lançamento do foguete é uma coisa, o lançamento do satélite é quando o foguete larga o satélite e o satélite fica em órbita sobre a Terra, simplesmente sob a atuação do campo gravitacional terrestre. Tá ok? E
eu consigo, né? Os caras que trabalham com isso, eles conseguem ter o controle a respeito dessa velocidade inicial do satélite. E não só da velocidade inicial do satélite, como também da altura em que ele vai ser largado. Então ele é largado com uma velocidade e é largado a uma determinada altura. E são esses os parâmetros que vão efetivamente me dizer que tipo de trajetória que o meu satélite vai assumir. E é aí que entra o que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês façam uma análise dessas velocidades. Eu quero que vocês calculem as velocidades para cada um dos casos, tá ok? Qual deve ser a velocidade do satélite para ele assumir uma trajetória hiperbólica, parabólica, elíptica, circular e para cair. Para isso eu dou algumas dicas para vocês. Está aqui a excentricidade, né? Está aqui a excentricidade. A gente sabe quais devem ser os valores da excentricidade para cada um dos casos, né? Então, com isso aqui vocês vão conseguir trabalhar. Mas ainda vou dar mais uma dica para ficar um pouco mais fácil, porque vocês podem perguntar, mas tá, cadê a velocidade aqui, ó? A velocidade de tira daqui, ó. A gente sabe que o h0, o momento angular, é igual a mr² θ ponto quando escrito em termos de coordenadas polares. Só que o θ ponto eu sei que é v sobre r, certo? Vocês sabem que θ ponto é igual a v sobre r, onde v é a velocidade na trajetória, é a velocidade do satélite na trajetória. Então, quando eu substituo isso aqui, eu vou obter isso aqui, ó, h0 igual a mvr, certo? Como h0 é constante, então esse mvr, independentemente dos valores de v e r, deve ser igual a mv0, r0, que são as velocidades iniciais e o raio, a distância do satélite ao centro da Terra no momento em que o foguete larga o satélite e deixa ele sob uma trajetória somente sob a ação da força do campo gravitacional terrestre, né? Quando a gente substitui isso na expressão da excentricidade, a gente obtém essa expressãozinha aqui, isso aqui vocês também devem deduzir. Então, entenderam o que eu quero? O que eu quero que vocês façam? Calculem a velocidade. Calculem quais devem ser a velocidade para o satélite assumir uma trajetória hiperbólica, parabólica, elíptica e circular. E também a velocidade, quais as velocidades para o qual o satélite não entra em nenhuma delas, e sim cai efetivamente em direção ao centro da Terra. Beleza? Não vai valer ponto, não precisa entregar. Eu simplesmente quero que vocês façam, porque pode ser que seja uma análise que eu peça para que vocês façam em prova. Tá ok? Beleza, pessoal? Então é isso aí. As aulas que eu tinha que colocar no Moodle por enquanto estão colocadas. Então, essas aulas que faltaram essa semana estão devidamente repostas com a atividade que eu pedi para que vocês fizessem e com essas aulas postadas. Beleza? Aí só mais um pequeno comentário, comentário rápido aqui. Teve uma expressão na videoaula anterior, teve uma expressão, a expressão final da trajetória de um corpo sob a ação de uma força central, tem um erro de sinal, tá ok? Aqueles sinais negativos não existem, são todos positivos, tá bom? E eu quero que vocês encontrem também o porquê disso. Como vocês perceberam aqui nesse slide aqui, eu usei aquela expressão, só que sem sinais negativos, né? De fato é essa a correta, aquela está erradinha, eu errei um sinalzinho ali, e eu quero que vocês descubram o porquê que eu errei. Qualquer coisa, venham, me procurem, tirem dúvida, fiquem à vontade.